Olha, mais de 50% dos brasileiros disseram, assumiram, né, ter engordado nessa pandemia aí, que 1 ano e alguns meses. É o que mostra uma pesquisa da Diet and Health Under Covid-19, feita em 30 países, viu? É a rotina que mudou, né? Não só a rotina, aliás, a rotina mudou e tudo em nós também mudou. Eu vou conversar agora com o nutrólogo Dr. Cláudio Barbosa, que está com a gente via remota, para saber mais sobre isso, ele que acompanha também tudo que está acontecendo aí em relação à Covid-19. Doutor Cláudio, bom dia, obrigada pela participação. E aí, diante desse fato, né, mais de 50% assumiram aí que engordaram, a gente tem um risco. Bom dia, Mônica. Prazer falar com você e seus ouvintes. Com certeza, esse mundo novo que nós estamos vivendo, né, traz vários riscos, né? E um deles, não há dúvida, é a potencialização das doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, aquelas doenças que têm relação com o estilo de vida, aquelas doenças que sofrem interferência da forma como nós vivemos, da forma como nós nos relacionamos com a alimentação, com o nosso corpo. Infelizmente, a obesidade já era um problema antes da pandemia, agora então é o grande problema. Porque a gente já falou aí outras vezes para os seus ouvintes, né, em outras entrevistas, a medicina tem chamado agora a pandemia pela Covid-19, na verdade, uma sindemia, que é a mistura de uma doença contagiosa com o estilo de vida ruim da nossa população. E diante disso, a preocupação não só no Brasil, mas no mundo, nós temos aqui outros dados, eu vou trazer já, é preciso dar o primeiro passo, por mais que nós estejamos ainda assim, porque vem o desânimo, vem a desesperança, vem preocupação, e por mais que a gente esteja nesse imbróglio de sentimentos, é preciso tomar uma atitude para se proteger e para evitar que esse peso que já ganhamos aí em 1 ano e pouco, que ele aumente mais ainda, doutor Cláudio? Então, não há dúvida, a força de vontade é o que move o mundo, não é, Mônica? É claro que as condições não são ideais como anteriormente. Você viu, nós passamos um período aí que sequer caminhar nas ruas à noite, nos parques, nas academias, mesmo ao ar livre, nós poderíamos fazer. Mas a gente pode fazer alguma coisa em casa, que seja na frente da TV, por algum vídeo de ginástica, de alongamento, de exercício funcional. Nós podemos descer e subir escadas ao invés de usar o elevador. Nós podemos fazer exercícios resistidos e de força com pequenos halteres que você pode usar garrafa PET e encher com areia. E assim poder movimentar o seu corpo. Porque se a gente ficar esperando os outros e ficarmos esperando as condições ideais, a gente vai perdendo meses. Você vê, já tem mais de 1 ano. Isso traz impacto. As pessoas vão lentamente, com o sedentarismo e uma alimentação especialmente rica em açúcar, aumentando de peso lentamente a cada mês. E aí você tocou muito bem nesse ponto, né, em relação ao açúcar. O que da nossa alimentação você percebe, né, com as suas pesquisas, com os seus pacientes, o que as pessoas estão, onde é que elas estão, eu não sei se eu posso dizer exagerando, mas o que mudou? Foi um paladar mais para o açúcar? Foi mais para o carboidrato? O que você tem percebido que mudou nesse tempo? Então, a ansiedade, ela é aplacada, ela é diminuída em parte pelos carboidratos de alto índice glicêmico. Então, as farinhas, os doces, o açúcar. Então, as pessoas mais ansiosas fazem uso de uma forma mais desregrada desses alimentos. Nós temos que fazer a coisa simples, Mônica. Doce, vamos comer frutas. Doce, vamos comer frutas dessecadas, ameixa preta, damasco passa, uva passa. Vamos programar as compras no supermercado para não termos à vista ali na bancada do café da manhã aqueles alimentos, aquelas guloseimas, né? Para que na hora da fome você coma a maçã e não coma o croissant. Outra questão também importante, vamos tentar fazer a nossa alimentação mais variada e simples, natural possível. Porque quando eu tenho um pouquinho de tudo, inclusive cereais integrais, castanhas, um ovo, um pouquinho de carne, não precisa ser uma coisa cara,
eu tenho todas as substâncias que o meu corpo precisa, que são os nutrientes essenciais. Quando eu tenho isso, eu tenho menos fome. Por incrível que pareça, você pode comer muito, mas se a sua alimentação estiver pobre em nutrientes, isso vai gerar o que a gente chama falsa fome. O corpo está ávido por aquelas substâncias que só uma alimentação variada, mais simples e natural pode prover. E outra coisa importante também que eu gostaria de salientar com você nessa nossa conversa aqui é sobre a questão da mastigação, porque se estamos nervosos, estamos ansiosos, estamos preocupados, com certeza no momento que vamos fazer a nossa refeição, eu vou quase que praticamente engolindo, não é verdade? Isso é muito interessante citar, Mônica, porque, olha, a nossa geração e também a dos nossos pais, ela vive em um ambiente que a gente chama obesogênico, de muito consumo, de muito desregramento. E aí eu sempre pergunto ao paciente, repare como a gente come sem fome, como a gente come com pressa, como a gente come porque nos chamaram para comer. Não, nós temos que comer aquilo que apetece e quando de fato nós temos fome. Aquele conceito, comer de 3 em 3 horas, ele é meia verdade. Porque muitas vezes a pessoa está comendo por ansiedade, por gula, por conveniência, pela questão social. E aí devora a comida, come de forma muito rápida. Quando você come lentamente, mastiga muito, o cérebro recebe da própria mastigação, boca, estômago e intestino, sinalizadores humorais, ou seja, substâncias que chegam lá no centro da fome, no hipotálamo, e inibem a fome. Por uma coisa simples que ninguém valoriza, mastigar. Muito bem lembrado. Não é? Porque, querendo ou não, gente, não vai nem prestando atenção naqueles alimentos nossos, né? Do dia a dia. Sim. Que estão ali e que vamos engolindo de certa forma. E aí, o que nos faz sentir, eu não sei se eu posso dizer fome, sabe, Cláudio? Mas assim, o que faz sentir, parece que eu preciso comer? Então, essa é uma grande pergunta que tem que ser feita nesse momento, né, Mônica? Nós temos fome de quê? Às vezes a pessoa tem fome de descansar. E não é fome verdadeira e trabalha sem parar. Às vezes não é fome, às vezes é sede, a pessoa não se hidrata. E também a gente não pode deixar de considerar que o ser humano não é uma máquina, o ser humano é um sistema aberto, complexo, não linear. Então a gente tem fome de relacionamento humano, a gente tem fome de bons sentimentos, bons fluidos, bons pensamentos. Ou seja, não é só pensar em comida. Infelizmente, por conta de todo o apelo gastronômico que a nossa sociedade vive, muitas vezes as pessoas pensam só na comida, tem outras coisas para nos deixarem felizes. Uhum. Eu estou aqui com uma amiga, a Marta, que falou, Mônica, adoro um cafezinho com pão de queijo e exercício físico é muito bom para a gente fazer e a gente precisa procurar. Ontem eu até vi uma amiga minha, Ana Cristina, que estava fazendo exercício com as filhas, sabe, abdominal, pulando corda, e isso no espaço da casa dela. É preciso trazer isso para a gente, né? Não há dúvida. Eu tenho até brincado muito com as crianças e adolescentes que tratam comigo. Turma, vamos ganhar o campeonato de pular corda. Porque, na verdade, pular corda nunca foi tão estimulado por nós, viu, Mônica? Né? Porque você faz isso num espaço pequeno. E como gasta energia? A gente tem que ter criatividade, não há a menor dúvida. E dentro desse contexto novo que a gente está vivendo, alcançar aquelas medidas fáceis, práticas no dia a dia que me permitam vencer essa guerra, que não é uma guerra fácil, né? Emagrecer não é fácil. E aí, só citando a sua amiga, o problema não é o pão de queijo. O problema é você comer tão rapidamente que ao invés de comer 1 a 2, você vai comer 4, 5. Outra coisa, o problema não é o café. O café é um alimento muito bom para o ser humano. O problema é o açúcar no café. Tem que tirar o açúcar do café. Ou seja, são pequenas mudanças que fazem toda a diferença em um ano de consumo alimentar. O cafezinho sem açúcar, gente, é tão gostoso. E eu preciso só reforçar, tudo de bom. Não é? Só para reforçar o lance da pesquisa, olha, outros 2 países que lideraram o aumento de peso, Chile, 51% e Turquia, 42%. Eu preciso agradecer aqui meu amigo Cláudio Barbosa, nutrólogo, trazendo para a gente esse alerta. Obrigada, viu, Cláudio?
Sempre um prazer, um grande abraço, Mônica. Obrigada, Até boa mais. semana, até mais. Tchau, tchau.